Bom dia, uma ótima semana, gente, pra gente que se inicia. Uma semana que vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança, para aumentar a nossa esperança, porque o salmo de hoje ele fala sobre decepção. E decepção por pessoas próximas, né? Às vezes pessoas amigas, pessoas da igreja, pessoas do trabalho que são próximos, pessoas da família, que são pessoas íntimas, pessoas próximas, muitas vezes nos decepcionam. Se já é difícil, né, a gente ser decepcionado por um inimigo que está falando de você, que está falando coisas sobre você, imagine de pessoas que são próximas, de pessoas que muitas vezes querem destruir a gente para construir ela mesma. E que a gente não seja essa pessoa, né? Vamos orar para nós mesmos não ser esse tipo de pessoa que decepciona as pessoas próximas, que decepciona no sentido, tá, gente, de querer fazer o mal, que decepcionar, a gente é decepcionado a todo momento, porque a gente cria expectativa e muitas vezes nós não temos, né, que criar expectativas nas pessoas. Mas a gente se decepciona, né? Mas que essas decepções não paralisem a gente, não faça a gente desistir, não faça a gente se destruir, tá? Que nós não sejamos essas pessoas que para se construir tem que estar destruindo algo ou desconstruindo alguém, né? Ou a vida de alguém. Eu acho que tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já passaram por isso. Eu já passei por isso. De ter confiado numa pessoa, de ter contado coisas da minha vida e no final ela saiu falando, né, sobre mim. Mas, graças a Deus, com a sabedoria do Senhor, Deus já tinha transformado meu coração. Eu tive a sabedoria de ter uma reação, né, de eu ter visto quais as minhas razões, do que era o meu propósito, do que Deus tinha trabalhado na minha vida e eu não quis destruir essa pessoa também, porque eu sabia de coisas, né, da vida dela também, coisas íntimas. E eu não, no lugar de expô-la, no lugar de falar dela, eu preferi orar, pedir a Deus. Eu sei que nesse salmo aqui, Davi fala que Deus parece que não está escutando ele, que tem problemas, né, né, que são complexos, que não vai se solucionar de uma hora para outra. Então ele se sentiu aqui decepcionado, triste, queria fugir. E muitas vezes é assim, a gente quer fugir, quer sumir, né? Porque às vezes o baque é muito grande. Mas não, eu pedi a Deus para poder isso ser solucionado de uma maneira boa. Eu não queria falar dessa pessoa do mesmo jeito que ela falou, né, de mim. Então tem muita gente aí, gente, que quer estar destruindo o outro para se construir em cima dessa destruição. Mas que essa semana a gente traga o quê? Traga a esperança, né? Que a gente traga esse ânimo que Deus traz para nós. Bom dia, Mar. Tá bom? Então, se você já foi decepcionada por um amigo, por uma pessoa da família que você confiou, saiba que Deus sim está contigo. Ele não está demorando. Ele está sim com você. E as pessoas decepcionam as outras, gente. Agora, que nós não sejamos essas pessoas que para construir a nossa identidade, a nossa essência, a gente precisa estar destruindo outra pessoa. Principalmente com as palavras, principalmente com coisas que você sabe intimamente, né? Íntimo dessa pessoa. Que vamos orar para nós mesmos não ser esse tipo de pessoa. Para que Deus nos oriente, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento. Então, hoje o Salmo é o 55, eu vou começar aqui a ler. Escuta a minha oração. Olha, Davi já começa assim. Ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor.
O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Tá vendo, gente? Qual é a reação que a gente tem que ter, né? Diante das dificuldades, dessas situações aqui, porque ele não estava sendo traído por um inimigo, né? A gente sabe que Deus está com a gente a todo momento. Ele estava aqui sendo traído por um colega, por um amigo, por pessoa que partilhava as coisas, que ia para a casa de Deus com ele. Mas o que é que ele fez? Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e o castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os meus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga era a sua fala, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam assim manso, olha, com uma fala mansa, se fazendo de seu amigo. E você muitas vezes se abre para essa pessoa. Eu mesmo, como eu tenho uma personalidade que é influente, que falo demais, que me abro demais, muitas vezes eu já me coloquei nessa situação aqui, das pessoas virem falar manso, se fazer de amigo, e depois eu sabia que estava por aí falando de mim, né? Mas quem cuida deles também é Deus. Macia como manteiga é sua fala, mas a guerra está no seu coração, né, gente? Porque é o coração da gente é que vale. E pode ter a fala mansa, mas o coração é um coração de guerra, de maldade, né? Que nós não sejamos essas pessoas. Eu oro para que eu não seja, para que Deus policie minha língua, para que eu não seja esse tipo de pessoa na vida das outras pessoas. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor. E é essa a nossa oração de hoje. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viveram a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Que essa semana a gente ainda continue nessa confiança, né? Que a gente não deixe de confiar no Senhor, porque é Ele que está nos defendendo. É Ele que está indo lá à frente, é Ele que está resolvendo essa situação. Então, muitas vezes eu sei que a gente quer reagir assim como Davi queria fugir, queria voar, queria ir para o deserto, queria se esconder, né? Dessas pessoas, dessa situação que falaram de você. Mas veja por que você acordou hoje, quais as razões você tem para batalhar no seu dia. Você tem uma família, você tem pessoas ao seu redor que dependem de você.
Não reaja da mesma maneira, falando mal também dessa pessoa, porque você vai estar se colocando também nesse lugar, né? De muitas vezes falar manso, de muitas vezes querer saber da vida, e por detrás ter um coração mau, por detrás ter esse coração em guerra, né? Que muitas vezes quer o mal da outra pessoa, que quer se construir com a destruição do outro. E saiba, gente, que muitas vezes quando as pessoas falam de você, ela tá falando de si mesma. Seja também essa pessoa que não queira escutar as pessoas falar mal das outras pessoas, certo? Porque isso é uma sabedoria, isso é um crescimento. Quando alguém vier falar de alguém, você corta, você sai, você some, entendeu? Você muda de assunto, porque não vai fazer nada bem, nem para você, nessa pessoa que tá falando, nem para a pessoa que tá sendo falada, né? Que tá sendo, que tá falando dela. Então, a gente precisa se policiar, porque a gente gosta, né, gente? De uma conversa. Realmente, nós somos humanos, nós somos pecadores, e às vezes nós gostamos de estar no meio de algumas conversas. E essa semana vamos fazer isso. Vamos sair dessas conversas, vamos sair de perto dessas pessoas, vamos blindar o nosso coração para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente consiga ser luz na vida das pessoas por onde a gente passar, tá bom? Então que essa semana a gente confie no Senhor, que a gente entregue isso, que a gente tenha a melhor reação possível, né? Ora, peça a Deus discernimento para que você não caia diante dessa situação também. Não tenha uma reação que não seja agradável a Deus, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.